Queridos, todas as vezes que nós avançamos na vida cristã, é importante que tenhamos essa percepção do que nós aprendemos para trás. E nossas atividades religiosas, uma das coisas que eu prezo e entendo que é fundamental, é lembrar, no primeiro trimestre, e entrando um pouquinho também no segundo trimestre, ou seja, de janeiro até março, nós ensinamos a igreja, falamos com a igreja e com os amados irmãos, sobre a importância do arrependimento e do perdão. São duas palavras que são fundamentais para a vida, então não pode cair no esquecimento, porque arrependimento mais perdão é igual a salvação. Então nós aprendemos por onde começa a salvação. É evidente que os irmãos têm os textos bíblicos que dão como referência ao arrependimento. Se confessarmos todos os nossos pecados, Ele é o Senhor, e é em 1 João, capítulo 1, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, há uma referência dessa relação entre uma palavra e a outra. Esse arrependimento não pode ser depois da morte, isso precisa estar muito claro. Nenhuma pessoa que morreu pode se arrepender do que fez, porque já não tem como reparar ou ser reparado daquilo que fez. Então, o pecado é um problema que precisa ser resolvido enquanto estamos com vida. Enquanto você tem vida, você precisa resolver o problema do seu pecado. Agora, a salvação, ela nos leva a dois outros temas centrais da Bíblia. Então, são os 3 S's do cristianismo: salvação, serviço e santidade. Então, eu falei sobre a referência do serviço. Como que deve ser o nosso serviço? A quem deve ser entregue toda a honra e toda a glória da nossa vida? Tudo que nós fazemos. Jesus falou então para os discípulos: olha, basta você entender só um pouquinho, para que você possa também ter a missão. Eu acho que você vai entender isso antes de nós lermos o texto, porque o texto fala de um homem que era maravilhoso. O nome dele chamava Estevão. E Estevão foi escolhido, obviamente, por conta do seu talento, do caráter, por conta da sua vida espiritual. Mas, por detrás do que está escrito, o Espírito de Deus te dá nova revelação. Nova não quer dizer que a velha acabou de ter influência na minha vida, não. Ele me faz entender a mesma coisa de forma diferente, porque cabe para mim. E eu queria pegar essa palavra encarregado. Se eu fui encarregado, porque alguém me deu a missão. Então, quem é chamado para servir, precisa entender que tem alguém que te encarrega. Você não consegue fazer nada na vida cristã sem que alguém te dirija, te conduza. Eu vou dar como analogia a construção, porque eu acho que essa palavra está associada, pelo menos na nossa cultura, os encarregados, o mestre de obra, são aquelas pessoas experientes. E eu, então, encarrego a missão de construção e digo para ele: olha, eu quero que você levante 2 colunas. Ele chega para mim e diz: nós precisamos comprar 4 pés de eucaliptos. Eu até hoje nunca vi fazer coluna com um pé de eucalipto. Mas tem uma pessoa que é engenheiro civil, mestre, na verdade, pela UFRJ, acredito que é pela UFRJ ou pela UERJ, que a tese de mestrado dele é sobre estrutura metálica. Vocês sabem que esses galpões que existem na Washington Luiz, na Dutra, eles são erguidos com muito espaço interno e pouca coluna? Vocês sabem disso? Você olha lá e você fala assim: como que isso tudo aqui fica em pé? Porque é feito um cálculo de estrutura metálica para que toda aquela estrutura ali se aguente em pé.
Então, a pessoa entendeu que poderia fazer, e este foi o projeto, o nome dele é Rafael. Ele poderia fazer um prédio de 6 andares, para minha casa, minha vida toda de eucalipto, inclusive o assoalho. O eucalipto é uma planta nativa brasileira, de baixo custo, diferente de algumas outras espécies nativas também da nossa biodiversidade. E ele fez o seu projeto baseado nos cálculos de estrutura metálica, só que agora a estrutura é de quê? De eucalipto. Quando ele pegou o projeto e encarregou alguém para fazer, ele viu que a pessoa não sabia como fazer aquilo dar certo. Então ele precisou o quê? Ensinar. Agora vamos passar isso para a vida espiritual. O Espírito Santo, meu irmão, é o nosso ensinador. E Deus nos deu uma missão que para cada pessoa, ela precisa de um projeto pessoal. Não cabe para mim o mesmo projeto que é do Pedro para o Felipe, do Felipe para o irmão Antônio, do Antônio para o Lucas. Não cabe. Por isso a salvação, ela é individual, pessoal. E quando Deus começa a obra, Ele vê se Ele vai construir a minha casa. E graças a Deus que você sabe a Bíblia, eu posso citar isso. Alguns são construídos de madeira, outros de feno, outros de ferro, outros de outras coisas. Ou seja, há uma multiplicidade de forma de Deus salvar. Se você chegou até o reino de Deus de forma que não é igual quem está sentado ao seu lado, eu não posso querer que o comportamento de um seja igual ao do outro. Então o Espírito Santo nos ensina como nós vamos nos comportar para edificar a nossa vida espiritual. Mas Ele nos ensina como? Se você é o encarregado, você precisa trabalhar. Porque Ele tem o projeto, mas você tem que executar. Ele tem o projeto, e Ele tem as ferramentas, Ele tem a matéria-prima, Ele tem todo o custo que for necessário. Graças a Deus, Senhor, por isso. Eu sinto paz, Senhor, nesse momento, por isso. Tudo que é necessário para edificar a minha vida e a tua vida. Basta eu querer edificar. Nós temos um hábito e achamos que edificar a vida é vir à igreja. Nós temos um hábito que achamos que edificar a vida é cumprir aquelas práticas, as nossas práticas, ou aquilo que nós definimos como práticas religiosas. E nesse texto você vai ver que isso só ajuda, mas é muito lento. Quem vai ser salvo é quem está envolvido na obra, porque os que estão envolvidos com a igreja podem não serem salvos. Você lembra de um texto que diz assim, que muitos são chamados, poucos são o quê? Escolhidos, chamado, envolvido na obra, escolhido. Quem não está envolvido, irmão, de alguma maneira, o diabo pode te tirar da casa de Deus a qualquer instante. Satanás pode lançar um vento na tua vida que você vai sumir da presença de Deus. Com tudo que Deus fez por você, você vai dizer não para Jesus. E eu desafio qualquer um dos irmãos a dizerem que esta afirmação não cabe para o ser humano, porque aconteceu isso no céu. Você sabe o que aconteceu no céu? Você lembra do que aconteceu no céu? Tinha lá um anjo bonito, que a Bíblia diz lá em Ezequiel que era bonito, mais formoso de todos os seres, inteligente, sábio, poderoso. E uma coisa que me chama a atenção no texto é o seguinte, que ele observava o que Deus estava fazendo. Ele observava quando Deus estava o quê?
trabalhando, envolvido com a criação. Ele que não tinha a missão, invejou, irmão, Satanás invejou no céu, ele desejou no céu ser igual a quem? A Deus, porque naquele momento Deus estava fazendo a obra. O diabo não caiu porque queria o céu, não. Ele queria ter a permissão de Deus para fazer você, para fazer a terra, porque nós somos, segundo a palavra de Deus, o que é mais precioso para Deus. Ele já tinha 2/3 dos anjos no controle dele. Para que ele quer o anjo? Para que ele queria ruas de ouro? Para que ele queria aquele lugar bonito? Não, ele queria você. Porque você é o resultado do trabalho de Deus. Você é resultado. Você tem uma música, não sei se é da Aline, é obra-prima, coisa linda demais, como é? Você é linda demais, obra perfeita aos olhos do Pai. É você. O diabo queria você. Eu não sei se isso traz alegria ao seu coração, mas se você lembra do cântico que o diabo perdeu, irmão, ele perdeu você, porque hoje você é de Jesus. Qualquer coisa além disso não significa nada. Talvez nós minimizamos, e eu acho que essa expressão minimalista, né, que eu não gosto muito desses termos que são modernos, porque eles não cabem dentro dessa complexidade chamada comportamento humano. E o cognitismo do homem, ou seja, aquilo que o homem pensa e reflete no seu comportamento, ele é muito mais amplo do que eu falar assim, não, é o mínimo. Gente, não é nada. O que Deus fez por você, olha aí, o diabo queria você e Jesus falou aqui, não, eu vou morrer para que eles se tornem e continuem sendo eternos, porque eles são preciosos para o Pai. Você entendeu o valor que você tem para Deus? Consegue entender? Então o diabo lá no céu ficou injuriado, falou, cara, eu queria estar fazendo o que Deus estava fazendo. Aí você aceita Jesus, vem para a igreja e não tem envolvimento com a obra, cara. Você fica usando desculpa, prerrogativas. Eu vou trocar a palavra prerrogativa, talvez não seja melhor no contexto, mas você tem desculpas, dizendo que não tem tempo, está chovendo, está doente, está isso, está aquilo. Eu lembro um texto na Bíblia que tinha um homem leproso no Velho Testamento, que servia a Jesus leproso. E o tempo que ele serviu a Jesus leproso, depois chegou alguém na casa dele e falou assim, ó, tem um profeta que pode te curar, se você crer, vai lá que ele vai te curar. E o cara foi lá, ficou preocupado porque que ele ia fazer aquilo e foi curado. Eu lembro de uma pessoa que ficava no Novo Testamento, já que eu dei o exemplo do Velho Testamento, para você entender a relação, ficava na porta da igreja todo dia pedindo esmola, pedindo esmola. A referência do Velho Testamento é Jó, tá? Só para vocês lembrarem, porque de repente vocês podem falar, mas quem é? Ele não falou o personagem. No Novo Testamento não tinha nome, a pessoa ficou sentada lá na porta. Não tinha nome, o cara ficava lá, passava um, passava outro, passava um, passava outro, dava uma coisa, dava outra, e de repente chegaram 2 discípulos que não tinha nada, os caras não tinham nada. Lembra de Pedro e João? Lembra de Pedro e João? Passou na porta, olhou para o cara falou assim, eu quero esse Jesus, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho comida, você está com fome, eu também estou, você está com problema, eu também tenho, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar, aleluia, e o que eu tenho eu te dou. E aí naquele momento, o que acontece no mundo espiritual? Uma pessoa, pelo testemunho, ela é salva. Podemos concluir alguma coisa nesse aspecto. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Ele separa cheios do Espírito
e de sabedoria, para os encarregarmos de quê? Deste serviço. A lição que eu tenho, irmão, de uma forma muito aplicável, é que Deus não está preocupado com o seu currículo. Deus não está preocupado com quantos títulos você tenha. Deus não está preocupado se você fala alemão, italiano. Estou fazendo italiano agora, porque eu tive necessidade. Enfim, ganhei um curso online, estou estudando online. E em uma semana o cara falou, você vai falar 6.000 palavras em italiano, que é quase igual à língua portuguesa. Deus não está preocupado se eu vou saber daqui a alguns 3 meses aí falar italiano. Deus está preocupado se eu quero ser encarregado, se eu quero a missão. É isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado se você está aqui querendo fazer alguma coisa para Ele. É isso que dá para Deus o direito de botar na gente o quê? Vamos lá, boa reputação. Deus conserta a tua reputação. Pastor, meu passado era ex isso, ex aquilo, ex aquilo. Irmão, quando você está comprometido com Jesus, as pessoas nem sequer se levantam contra você, porque sabe da autoridade que está sobre a tua vida. Você já viu o testemunho de bandido dentro da favela? O cara chega, eu era isso, era do Comando Vermelho, eu era do Terceiro Comando Puro, ou era não sei de onde, eu não sei o que, parará. E ele conta a história dele. Acabou aquele momento, o pastor vem, que normalmente é assim, que é o momento do testemunho, ele dá o testemunho, todo mundo grita, pula, glória a Deus. O pastor vem, prega a palavra, o Espírito Santo usa o testemunho do irmão, a palavra do profeta, e enche o coração da igreja de alegria. Ninguém vai mais ficar preocupado com a reputação. Pastor, eu não estou cheio do Espírito. Você está envolvido com a obra, o que o Espírito Santo faz? Ele vê o que você está fazendo. Se ele é o engenheiro, eu gosto do engenheiro e do Espírito Santo. Eu gosto do Espírito Santo. Se ele é o engenheiro e fala assim, estou te mandando fazer uma coisa, e eu que mandei, você obedeceu, eu tenho que te dar o quê? Condições. Vamos lembrar uma coisa, Jesus, eu te agradeço por isso. No Novo Testamento, livro de Atos, quando Pedro começa a pregar, capítulo 2, tinha uma porção de gente que não falava nem italiano, nem grego, nem inglês, nem francês, nem português, mas falavam outras línguas. Estas tantas outras línguas estavam no lugar onde Pedro estava pregando. E diz a palavra de Deus que Pedro pregava na sua língua e cada um ouvia na sua própria língua. Irmão, que poder maior do que esse? Assim, Jesus, ele não é galileu, ele não é judeu, ele não é assim. Por que ele está falando daquele jeito e eu estou ouvindo do meu jeito? Porque o Espírito Santo é que dá sabedoria. Por que temos tanta dificuldade de entender o Espírito Santo? Porque nós não estamos envolvidos o suficiente na obra. Porque se ele entender que você está envolvido, ele vai te dar sabedoria. Irmão, não duvide disso, irmão. Não duvide. Não duvide, porque é impressionante inúmeros exemplos de pessoas que não tinham condições de fazer o que estavam fazendo e fizeram coisas extraordinárias. Eu tenho para mim que você já passou por algo extraordinário. Eu tenho para mim que a tua fé já te proporcionou alguma coisa que você dissesse para você, eu não sei como eu fiz isso. Eu não sei como eu consegui fazer isso. Eu não sei de onde chegaram os recursos para eu concluir esta obra. Eu não sei o que eu tenho de especial. Irmão, você tem Jesus. É por isso que você faz o que você faz por reino de Deus. Porque você tem Jesus. E Jesus é o carimbo para que o Espírito Santo te encha e te dê sabedoria. Amém? Compreenderam? Ficou claro que o que o diabo quer que você faça? Pare de fazer o que Deus fez lá desde o início. Pare de servir. Porque ele sabe que salvação mais serviço é igual ao quê? Santidade.
Todo mundo que é envolvido com Jesus continua pecador, mas por compromisso direto com o reino, ele sempre vai estar preocupado com o seu pecado. Verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aí ele vem começando a dizer como que você pode servir. Se nós estivéssemos aqui, isso não é difícil, entre 5 e 10 pessoas, isso não é difícil, comprometidos na oração e na palavra, irmão, que coisa poderosa seria esse ambiente aqui. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa, e muito provavelmente ela esteja assistindo o nosso culto. Ela disse que uma pessoa que serve numa religião de matriz africana, um dia fez um voto para o santo, que não beberia no sábado, nenhum tipo de bebida alcoólica. Ela continua servindo aos santos, porém todos os sábados, desde que ela acorda até a hora dela dormir, ela não bota uma gota de álcool na boca. E todos os dias essa mesma pessoa tira uma certa quantidade de horas para ter relacionamento com a sua entidade, orando, rezando. Quando a pessoa me deu aquela informação, eu falei assim: Senhor, quantas vezes eu quebrei o meu voto com o Senhor? Quantas vezes eu tive a oportunidade de dizer ao Senhor que eu poderia entregar ao Senhor com alegria e depois esqueci. Este ano que nós começamos a ir no Monte do Azeite, eu fiz um compromisso do Senhor para ir ao monte, porque eu nunca tive nenhum tipo de fixação espiritualista sobre a relação do homem no monte, mas eu entendi que Deus queria me dar novas experiências e levei a igreja a fazer isso. O mês passado nós tivemos uma dificuldade com aquelas questões de data e nós não fomos. Nós quebramos. E quando eu digo nós, é porque se Deus deu a liderança da igreja uma missão, essa missão também é sua. Me aponte na Bíblia, aonde você pode dizer assim: não, pastor, a missão é só do Senhor, então o teu rebanho não é aqui. Essa missão, Deus só falou com o Senhor, tem que falar também comigo. Então o teu lugar não é aqui. Nós temos a missão da escola bíblica dominical. Se nós não espiritualizarmos as coisas, nós não vamos entendê-la. Como é fácil quebrar a escola bíblica dominical? Não ir, ou por sono, ou porque acha que tem que trabalhar. Todo mundo que trabalha domingo, ninguém ficou rico. Eu conheço 30 anos você. 30 anos. Todo mundo que trabalha domingo na igreja, ninguém ficou rico por isso. Ninguém. Se ficou, está escondendo bastante seu dinheiro. E a Bíblia diz que você vai pagar e vai dar conta por isso. Nós separamos um dia, nós falamos para o Senhor que domingo era do Senhor. A gente quebra isso. Por que lá fora a gente vê tantas pessoas comprometidas com tanta coisa? Há uma briga muito grande no mundo espiritual, para que você quebre as suas alianças, que você abra a mão das suas alianças. Nós temos um compromisso com o Senhor de servir o Senhor, os órfãos e as viúvas.
A propósito, o próprio Jesus disse que esta é a verdadeira religião. Quando nós não servimos nem os órfãos e nem as viúvas, nós estamos quebrando um compromisso com o Senhor. É só para que você tenha uma noção e compare. Que pode ser que existam pessoas que estão fazendo muito mais lá fora, porque não conhecem a Cristo do que os que conhecem a Jesus Cristo. Seria muito interessante se você se dedicasse um pouquinho à oração e à palavra. Porque o verso 5, e é a minha conclusão, a sabedoria de Estevão vinha da oração e da palavra. E aí o verso 5 conclui assim: o parecer agradou a todos. Então, leiam, elegeram Estevão, escolheram homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foi só Estevão que foi escolhido nesse dia? Não. Então Estevão não era uma pessoa especial, mas eram pessoas. Lembra o verso, por favor, verso 5, verso 3? Abra aí, por favor, verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês o quê? 7. Escolhendo 7. Verso 5, por favor. Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Quantos que estão ali relatados? 7. Sabe qual a lição? Sabe qual a lição? Você pode conhecer Jesus do discurso, irmão. Você pode conhecer Jesus da Bíblia, já ter lido a Bíblia, você nasceu dentro da igreja, assim como eu, você fez seminário, assim como eu, você fez teologia, assim como eu. Você sabe muito bem o que está escrito ali, mas ali tem uma coisa que talvez Deus tenha revelado a mim, não a você. E eu vou te dizer o quê? Quando Deus dá à igreja alguma coisa para fazer e ela se dispõe a fazer, parece até impossível, né? Escolher 7 irmãos cheios do Espírito. Mas Deus possibilita aquilo que é impossível, porque Deus é um Deus de coisas impossíveis. Imaginemos aqui a gente escolher entre os que estão presentes 7 irmãos cheios do Espírito. Eu fui até medíocre quando eu disse 5. Imaginemos que nós tivéssemos aqui 3 irmãos comprometidos com a oração e com a palavra. 3 dos que estão presentes comprometidos com a oração e com a palavra. Não precisa ter 5 nem 7. Senhor, não tem 3? Espera lá. Talvez não tenha nem 3. Mas se tiver 1. Você lembra de um exemplo desse do Velho Testamento? Para ninguém falar assim, o pastor está ficando maluco. Lembra? Chegou uma pessoa numa cidade que Deus falou que ia destruir. Deus falou, o profeta falou com Deus assim: se tivesse 50, não destruo. Ele foi lá, caçou. Tinha quanto? Tinha 1. Tinha 1. Sabe quem que se agride com o que sai daqui de cima? É quem não sabe a palavra. Sabe quem que se incomoda com o que sai daqui de cima? É quem está com o coração comprometido com coisas que não é de Deus. Sabe quem é que fica reclamando consigo mesmo da vida que leva, que há uma profundidade espiritual? Isso é uma continuidade espiritual. Teu pai está assim, você vai ser assim, teu filho vai ser assim. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária, isso tem a ver com desobediência. Sabe quem é? São os que não querem entender que existe no mundo espiritual agora, nesse exato momento, uma força tentando descaracterizar, tirar de você a oportunidade de ter entendimento do que Deus quer para a tua vida. Porque o que Deus quer para a minha vida, eu ainda estou descobrindo com 55 anos de igreja. Porque eu nasci dentro da igreja, eu ainda estou descobrindo. Eu levanto todos os dias e pergunto, Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer que eu faça?
Que sentimento você acha que eu tenho diante de todas as possibilidades de frustração aonde eu vivo e trabalho? Que sentimento você acha que eu posso ter diante de tudo que eu penso para a minha igreja e não consigo fazer? Que sentimento que você acha que eu tenho num lugar onde as pessoas não querem absolutamente nada com o reino? Ezequiel 37. Eu sou o profeta numa terra onde tem osso seco, e se Deus ainda me tem aqui, eu tenho que só profetizar. Eu tenho só que profetizar. Eu tenho só que profetizar. Se haverá consequência do que Deus está mandando eu falar, isso é com Deus. Porque Deus é perfeito, por isso que o número é o quê? 7. Amém, igreja? Deus é perfeito. Fica a lição para a tua vida. Lá no inferno, você não vai ter tempo para servir. Você não vai ter tempo de se arrepender. Você não vai ter tempo de reclamar. Você não vai ter tempo de dizer, quantas vezes o pastor falou, eu não concordava com o pastor, mas o pastor falou. Lá você não vai ter tempo disso. Aqui você ainda tem tempo para abrir o seu coração e permitir que Deus coloque no seu coração o desejo de amá-lo. Porque esse é o maior de todos os mandamentos, não é? Todos sabem, não sabem? O maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não tem 432 mandamentos. Hoje eu fui procurar o endereço na cidade e eu botei no GPS, cheguei no endereço, olhei para o número, estava no lugar certo, o número não era o número que me deram, número 97. Perguntei ao porteiro, onde é o número 97? Ele falou assim, é entre esse prédio e aquele prédio ali. Eu falei, mas onde é o número? Não sei. Ele não sabia. Atravessei a rua para o outro lado, da Antônio Carlos, 97, no centro da cidade, e perguntei para a pessoa falou, olha, é lá do outro lado de onde eu vi que o senhor veio andando pela rua, porque eu vim andando olhando os números, é lá do outro lado, o senhor está no número 97. Falei, mas a portaria que tem lá, o número não era 97, era 91. Peguei o celular, liguei para a pessoa que me convidou para ir aonde eu tinha que ir. Falei assim, por um acaso, o endereço é Rua Antônio Carlos, 91? Ele falou assim, doutor, é 91, não é 97 não. É porque ele viu o 7 naquilo que era 1. Tudo para mim Deus fala, irmão. O endereço era a Rua Antônio Carlos, 91. A pessoa, quando passou, olhou para o 91 e achou que era 97. Me deu o endereço errado, eu ia ficar perdido. Irmão, não fique perdido, irmão. Eu entendo que está muito claro. Quem impede de você servir melhor o Senhor Jesus é o diabo, porque ele queria fazer isso e Deus não deixou. Deus não deixou. Você já tem o endereço, e disse Jesus, esse é o endereço, complete. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até o Pai se não for. Irmão, não tem erro, irmão, não tem erro. Não tem erro. Feche os seus olhos. Ofereça ao Senhor. Ofereça ao Senhor. Essa noite. Coloque diante do Senhor. Esse é um outro problema que nós temos na igreja. As pessoas vêm na igreja e não sabem o que é oferecer. Acham que porque são limitadas financeiramente não podem oferecer seu louvor, a sua gratidão.
o seu serviço, a sua adoração. Quando nós cantamos aqui, e às vezes começa Deus falando pelos que estão fazendo aqui, esse é o meu testemunho de alegria. Nós não estamos contando com perfeição, se o som está legal, se eu estou ouvindo A ou estou ouvindo B, não. Se você olhar para as pessoas que estão fazendo as coisas, você vê quem está fazendo para o Senhor. Oferece ao Senhor. Oferece ao Senhor alguma coisa. Dê ao Senhor com alegria. Lá não está escrito, dê dinheiro. Lá não está escrito, fiquei feliz os jovens pintando. Se vocês olharem lá, irmão, a quadra, como vai ficar bonita aquela quadra? E eles brincando, empurrando, a Giovana falando que está com fome. Vamos embora que eu já estou com fome. Cara, que alegria, me trouxe tanta alegria. Dê ao Senhor um pouquinho mais do seu tempo. Dedique a oração e a palavra. Para quando você chegar aqui, mesmo que não tenha 7, tenha você. Meu Deus! Basta você. E com certeza, se eu estou preocupado com isso, quando eu chegar no próximo domingo, que é o nosso próximo encontro, eu vou estar preparado para ser eu. Para que este que Deus vai encontrar neste lugar apto para adorar ao Senhor, seja eu. Deus só precisa de 2, não precisa de 70. Mas tem que ter 2. Tem que ter mais de um. Para quando um pensar em desistir, eu olho para vocês e digo assim, não vou desistir não. Não está no tempo de desistir não. Eu não tenho dúvida do que Deus quer. Eu só tenho medo de não ter capacidade de fazer. E todas as vezes que eu olho o tamanho da coisa, eu vejo que eu preciso cada vez mais de você. Cada vez mais de cada um. E são coisas pequenininhas. Os nossos cultos que são transmitidos, eu pedi a Deus para que me ajudasse levantando pelo menos 2 pessoas para enviar para alguns irmãos. Já é o 3º culto que bate 15 pessoas assistindo. Se você entendesse isso, irmão, que você tem uma lista de transmissão que eu não tenho, que você poderia transmitir para os seus amigos, pode ser que na próxima semana você mande 10 convites, um assista. Então, se cada um dos que estão presentes conseguirem colocar isso no coração, irmão, é um teu, um do outro, um do outro, um do outro, outro. Mais 20 pessoas vão assistir o culto. Tem uma pessoa que tem vindo aqui conosco, tem estado conosco, ela falou, olha, alguém mandou para mim a mensagem para assistir o culto. Isso funciona. Mas tem que começar com você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. E nós rasgamos as nossas vestes, nos sentimos humilhados diante de tanta coisa que podemos fazer quando o Senhor nos capacita. Mas o importante é que nós nos encontramos neste lugar querendo, aleluia, que o Teu Espírito nos dê essa visão, que as coisas pequenas se tornam grandes quando nós apresentamos ao Senhor, quando nós oferecemos ao Senhor, oferecemos o nosso tempo, a nossa vida, oferecemos, Senhor Deus, a nossa faculdade, o nosso trabalho, os nossos filhos. Senhor Deus, oferecemos a nossa casa, o nosso carro, o nosso violão, oferecemos, Senhor Deus, o nosso celular. Senhor, quantos de nós deveríamos oferecer, consagrar esse equipamento que gira em torno de tudo na nossa vida, tudo está ali dentro. É algo que é quase que onisciente, sabe de tudo nosso.
E se nós oferecermos isso ao Senhor, certamente o Senhor vai nos abençoar. Certamente o Senhor vai quebrar as maldições que nós carregamos porque queremos fazer as coisas sozinhos, do nosso jeito, da maneira como nós achamos, da forma como nós queremos, usando o Senhor Deus da prerrogativa que nós temos direito de escolha. Pai, por favor, dê entendimento ao teu povo, Senhor Deus, que liberdade não castra, mas nos torna obediente. Nos permita, Senhor Deus, que a nossa natureza humana separe isso. O que é do homem, eu devo observar, mas o que é de Deus, eu devo obedecer. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém.